O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos profetas, pelos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça reconhecer que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é aquele que veio para nos salvar, é aquele que se sacrificou, doando a própria vida por cada um de nós, e que assim também nós precisamos doar a nossa vida para que outros também tenham vida e vida plena. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender e compreender este Evangelho. Jesus nos chama e nos pergunta a nós quem Ele é. Olha que para muitos, Jesus era João Batista que tinha ressuscitado, era algum dos profetas, era Elias. E Jesus pergunta para os discípulos e para nós hoje: para você, quem sou eu? Pedro responde para nós, não é? Tu és o Messias. Em outro lugar, eles vão dizer: tu és o Filho de Deus. Meus queridos, nós até afirmamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é que veio para nos salvar, que Jesus é o Salvador, é aquele que veio para nos libertar do fardo pesado que carregamos. E é verdade, Jesus é tudo isso. Mas, meus queridos, o que precisamos entender, conhecer é que Jesus veio e é uma tarefa muito exigente para nós segui-lo. É um sofrimento, é uma cruz de cada dia que nós carregamos quando nos dispomos a seguir Jesus. Não queira, meu querido irmão, não queira, minha querida irmã, querer seguir Jesus sem passar pelo sofrimento. Olha que ele fica aqui, né? Vamos dizer assim, um tanto quanto irritado com Pedro, porque Pedro não entendeu quando Jesus disse isso, não é? E falou para ele: olha, Senhor, nós não vamos permitir que nada disso te aconteça. E Jesus então o chama de Satanás. No primeiro momento aqui é uma palavra assim muito pesada, né? De fato é pesada mesmo, porque Satanás aqui quer dizer adversário. Ele está contra, né? Pedro se apresenta aqui contra o projeto de Jesus, contra o anúncio de Jesus. Quantas vezes nós não queremos os problemas em nossas vidas, quantas vezes nós não queremos as dificuldades do dia a dia, não é? E nós, então, às vezes até afastamos de Deus. Olha, Deus não promete vida fácil para ninguém, para ninguém, para ninguém. Quando Jesus manda Pedro para trás, não é, vamos dizer assim, excluindo Pedro, não, agora você pode ir embora, não dá para nós, não, você não dá para nos seguir.
você não é um ministro competente. Não, não é nada disso, meus queridos. Para trás aqui é o que nós também precisamos, ir para trás, no sentido assim, sabe, de olhar a nossa vida, de olhar o nosso passado, de ver aquilo em que nós falamos e fizemos que foi contra o projeto de Deus. Quantas vezes nós agimos e falamos coisas que, ao invés de ajudar, não é, a realizar, a acontecer o projeto de Deus, a gente causa mais problema ainda, a gente causa mais dificuldade para a missão. Olha, nós precisamos ser mais confiantes no projeto de Deus. Nós precisamos tomar a nossa cruz, aceitar a nossa cruz de cada dia. Nós precisamos seguir Jesus. É um seguimento, meus queridos. Seguir a Jesus é ir nos passos de Jesus. Seguir a Jesus é saber que Ele passou pelo sofrimento e venceu e ressuscitou. E com Ele nós passaremos pelos sofrimentos, seremos incompreendidos pela sociedade violenta e pecaminosa do dia. Nós precisamos seguir a Jesus, sabendo que aquele que segue a Jesus é perseguido, é caluniado. Mas, meus queridos irmãos, aquele que perseverar até o fim será salvo, e que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, dê seu like, anuncie aí pelo WhatsApp, vamos levar Jesus àqueles que estão com dificuldade na missão. Amém? Que assim seja. Amém. Só em Ti